Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar então. Obrigado, nosso Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, Pai. E novamente o Senhor nos deu esse dom de despertar. E agora que o Senhor venha nos abençoar na leitura da Tua palavra, Pai, nos iluminando, nos ajudando a entender o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje é Marcos, capítulo 14, versículo 43 até o 52. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, esse texto aqui, ele tem outras passagens paralelas, né? Sabemos que foram 4 pessoas que escreveram os evangelhos, né? E mais detalhes são dados nas outras passagens, né? Tem Mateus 26, de 47 a 56, Lucas 22, 47 a 53 e João 18, 1 a 11. Por exemplo, a parte aqui quando Judas chega, né, e dá um beijo em Jesus, e nas outras passagens, né, juntando as outras passagens, a gente percebe que Jesus falou com ele, né. Por exemplo, ele disse uma frase, né, com um beijo traz o Filho do Homem, que Judas achava que, assim, acredito que eu, né, que a intenção de Judas era esconder, né, de Jesus e dos discípulos o que ele estava tramando, né. Então ele chegou como um dos discípulos, né, ali, um amigo de Jesus, né, e o beijou, que era uma saudação comum ali naquela época, né. Mas Jesus revelou para ele que ele sabia de tudo, né. Aliás, ele já tinha revelado já desde da ceia, né, que ele sabia que Judas era o traidor. Então, Jesus reafirmou ali a sua presciência de tudo que estava prestes a acontecer. E foi uma repreensão para Judas, né? Chamou ele de amigo, né? E fez essa repreensão para ele repensar, né? É interessante, né? Uma pessoa tão próxima de Jesus ser capaz de fazer isso. E as motivações dele a gente pode imaginar, né? Por exemplo, eu não lembro qual é o evangelho, mas fala que Judas, ele era o tesoureiro do grupo, ele ficava responsável pela bolsa que levava o dinheiro do grupo, às vezes donativas que eles recebiam, né, ali, né? E lá fala, uma dessas passagens fala que ele roubava esse dinheiro. De vez em quando ele lançava a mão daquele dinheiro ali, né? Então mostra a sua corrupção, o seu amor ao dinheiro. E isso foi uma das motivações dele trair Jesus, né? O dinheiro que Judas recebeu, né, por
por essa tradição não era tão alto assim. Claro, nenhum valor valeria a pena, né? Mas ele conseguiu comprar um terreno, né? Que a Bíblia fala, né? Campo do oleiro, né? Então, era equivalente a 120 denários, salário de 120 dias de trabalho. Então, era esse valor aí, mais ou menos. E outro motivo pelo qual a gente pode ver que Judas também traiu Jesus é que Judas ele considerava Jesus o Messias, porém ele não concordava com os métodos dele, achava que Jesus era pacífico demais. Então ele resolveu dar um empurrãozinho, dar uma ajudinha, né? Então ele decidiu encurralar Jesus, né? Para que Jesus fosse forçado a mostrar o seu poder. E quando ele percebeu que Jesus se entregou pacificamente, não incitou uma revolta, enfim, foi uma surpresa para Judas e Judas se decepcionou a ponto de se enforcar, né? Então, isso não está bem explícito na Bíblia, mas eu já vi muitas explicações sobre isso e faz sentido, né? O fato é que todas as motivações de Judas estavam erradas, né? E infelizmente ele não foi inocente, né? Disso, né? Do que ele fez. Bom, continuando aqui a explicação, falando agora sobre essa pessoa que cortou, né? O, a orelha do soldado, né? Deixa eu achar aqui, que eu tava pesquisando outras coisas. Vamos aqui. Então era o servo do sumo sacerdote que teve sua orelha cortada, né? E nos outros evangelhos é falado, né? No livro de João, fala o nome do servo, que era Malco, e o nome da pessoa que cortou a orelha, adivinha? Pedro, né? Quem mais poderia ser, né? Então, Pedro começou ali, já foi o segundo passo ali para entender a sua queda, né? O primeiro passo ele não tinha orado e vigiado o suficiente, né? Na verdade, ele quase nem fez isso, né? Porque todas as vezes que Jesus vinha atrás deles, encontrava eles dormindo, né? E o segundo motivo é que Pedro, ele achava que ele ia ser fiel a Jesus, ser leal a Jesus, porque ele confiava na sua habilidade para lutar, né? Confiava na sua espada. Então, ele entendia o reino que Jesus veio estabelecer era um reino material e ele seria um dos soldados, se fosse preciso, né, desse reino. E aí Jesus falou, em outros textos ele fala, né, embainha a tua espada, Pedro. Se você acha que se eu quisesse, Deus não mandaria, meu pai não mandaria seus anjos para me livrar, mas é assim que tem que acontecer. Então Pedro já não começou mais a entender mais nada. Pedro ficou decepcionado. Pedro ficou desnorteado. E agora, se eu não posso usar a espada, é a única arma que eu tenho. É a única forma que eu tenho de ser leal a Jesus é enfrentando a morte, se preciso for, lutando por ele. Mas ele está rejeitando a minha ajuda. E agora? Pedro se viu sem saber o que fazer. Então ele continuou seguindo Jesus, ao contrário de todos os outros que fugiram. Pedro continuou seguindo Jesus. Então, de alguma forma, ele foi mais corajoso do que os outros, né? Apesar de ele ter negado Jesus depois, né? Mas tem um ponto aí positivo, podemos falar assim, né? Não sei se podemos falar assim. E aqui Jesus repreende, né, as pessoas, né, de terem vindo às escondidas prender Jesus, porque ele sabia que tudo aquilo era irregular, era ilícito, né?
tudo aquilo ali foi uma trama, uma coisa apressada que fizeram para aproveitar, né? Uma oportunidade para prender Jesus, né? Então, pela lei, estava tudo errado, tudo irregular, né? Aquela prisão naquele horário, o julgamento que aconteceu, tudo estava irregular. E Jesus, ele chamou a atenção disso. Olha, todos os dias eu estava no templo, ensinando lá, vocês não me prenderam, ou seja, não quiseram fazer isso em público, porque vocês sabem que vocês sabiam que vocês não têm motivo para me prender, motivos legais para me prender. E agora você está fazendo isso às escondidas, porque sabe, temem o povo, mas você está fazendo tudo errado. Então ele deixou a lição. E no livro de João também fala, não sei se é João, mas parece que é João, né? Que eles, pelo menos 2 vezes eles recuaram de prender Jesus, quando Jesus dizia, ele perguntou, quem vocês buscam? Jesus dizia, sou eu a quem buscais. Eu sou Jesus a quem vocês buscam. Quando Jesus se revelava quem ele era, eles caíram por terra. Então, de alguma forma, a divindade de Jesus era revelada ali e eles não conseguiam se manter em pé, né? Então, Jesus mostrando que seria capaz de se livrar deles se ele quisesse, mas ele se entregou. Ele não foi preso, ele se entregou. E por último aqui, a história do jovem, né, que seguia, no versículo 51. Alguns dizem que essa pessoa foi Marcos, o próprio Marcos, né, o próprio escritor desse evangelho. Mas não tem como provar e outros, né, dizem que isso é muito improvável, né, que tenha sido ele. Mas o interessante, né, é que quando tentaram pegar esse jovem, né, esse jovem estava coberto unicamente por um lençol e ao invés de Jesus, como Jesus falou, né, a gente deve largar tudo para seguir Jesus, né? Esse jovem fez o contrário, ele largou tudo para fugir de Jesus, né? Então ele saiu nu, né? Porque ele largou o lençol e saiu nu, né? Então vamos continuar meditando, né? Vamos continuar lendo nos próximos dias, né? A continuação dessa história. E o que podemos aprender aqui, né? É o que quando a gente não tem, por exemplo, o Judas, né? Que teve uma oportunidade tão grande, né? De ser um dos apóstolos, um dos discípulos, né? E não se deixou ser curado por Jesus, né, do seu pecado, né, da sua corrupção, do seu amor ao dinheiro. Não se rendeu totalmente a Jesus, né, a ponto de aceitar ele como Senhor, porque ele queria, de alguma forma, saber mais do que Deus, né, saber mais do que Jesus, né, querer ter métodos humanos, né, no reino de Deus, né. Então, a ponto de se tornar um traidor, né? A ponto de se tornar uma pessoa objetável, né? E, e Pedro, né? Como eu falei, né? Pedro, ele confiou muito, né? Na sua força material, na sua espada, porque ainda não estava entendendo a natureza do reino do que Jesus vinha estabelecer. Então, isso foi motivo de muita decepção para Pedro e dele se sentir confuso, sem saber o que fazer. Então, tudo isso gerou ele a negar, levou ele a negar Jesus. Então, o fato principal é não entender, ele não ter entendido a natureza do reino de Jesus. Nem Judas, nem Pedro conseguiram entender. Que nós possamos entender, né? Que nós possamos estudar mais a palavra, nos dedicar a entender o nosso propósito nesse mundo, o propósito da igreja, o propósito do reino de Deus nesse mundo, para que possamos fazer melhor nossa parte. E principalmente que nos rendamos a Jesus. Porque Jesus ele falou muitas vezes que isso ia acontecer e os discípulos não conseguiram entender, não quiseram, não deram valor a essas palavras.
E aí chegou o momento que eles precisavam dessas palavras, desse conhecimento, e eles não estavam preparados. Assim também pode acontecer com a gente. Se nós não estivermos preparados, não dermos atenção às palavras de Jesus, de alerta, de tudo mais, as palavras de Deus, no momento que a gente precisar, nós vamos falhar. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar a nos render cada dia a Ti, a Tua palavra, te buscar a Tua palavra, nos preparar, Senhor, para os momentos difíceis que com certeza sobrevirão, porque já vieram antes e ainda vão vir. Mas nos ajuda, Pai, a cada dia a ser fiéis a Ti e nos preparar, Pai. É o que nós pedimos, também pedindo um bom dia para nós, pedindo a Tua proteção a todos nós e para as pessoas que nós amamos. Em nome de Jesus, amém.